áudio ficou muito baixo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Laura já subiu com as crianças. Laura que vai hoje? Subir. Certo? 2 Coríntios 5, 14. Quero que vocês leiam junto comigo. Com problemas aí, Pedro? Esperar. Tá saindo? Eu vejo piscando ali, às vezes. Não? Olha lá, piscou. Piscou! Ali. Piscou ali o cérebro de todo mundo aí. 2 Coríntios 5, 14. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Quero conversar com vocês sobre algo que para mim é o eixo do cristianismo. O texto diz, pois o amor de Cristo nos constrange. 1 Coríntios 9, 16, o apóstolo Paulo também diz, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Você aprendeu a evangelizar como eu aprendi? Provavelmente. A gente teve uma década de 90 que a gente saía às ruas abordando as pessoas. E eu acho, pensando como eu fui ensinado, porque a gente tinha pouco conhecimento bíblico e teológico. Então, aquelas pessoas que não estudaram muito, não é muito versado nas escrituras, aprendeu uma frase muito simples e clássica, que é abordar as pessoas com Jesus te ama. E eu escrevi um texto recentemente dizendo que isso é o evangelho da conversa fiada. Mas por uma outra vertente, que não é a de hoje. Hoje não é conversa fiada, não. Hoje é conversa séria. Mas esse Jesus te ama, para mim, ficou, não sei se para você, o conceito, o entendimento de que está desempregado? Jesus te ama. Está sofrendo? Jesus te ama. Está com dor de cabeça? Jesus te ama. Não consegue dormir? Jesus te ama. Unha encravada? Jesus te ama. Não consegue uma namorada? Jesus te ama. Não casou? Jesus te ama. Mas que conversa fiada é essa? E hoje eu quero mostrar para vocês o que o amor de Cristo, que é verdade que Jesus nos ama, mas para quê? O apóstolo Paulo descreve o amor de Deus como constrangimento. O apóstolo Paulo não descreve o amor de Deus como Rivotril, como marido. Ele não descreve o amor de Deus como emprego. O apóstolo Paulo descreve o amor de Deus como constrangimento. Os textos que nós lemos, os 2 de Coríntios, Paulo diz, o amor nos constrange. E ele diz, contudo, não me orgulho por pregar o evangelho. É me colocado esta necessidade, é uma imposição sobre a minha vida, mas é uma imposição do amor. Eu fui levado a tal ponto de constrangimento, de que eu não tenho outra coisa a fazer da minha vida do que pregar, do que anunciar. 2 Coríntios 5,15, como nós lemos juntos,
Ele diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas vivam para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que este amor, Jesus te ama, nos constrange a viver somente para ele. Pensa comigo, que esse constrangimento levou Jesus à cruz. Este amor magnífico levou o Senhor a morrer em vergonha, ignomínia é o texto, na cruz. Esse constrangimento de Jesus nos causa a ideia de que nós éramos uma porcaria. Lembra num hino que a gente cantava muito, faz tempo que a gente não canta, porque os tempos vão passando e os hinos vão ficando velhos e a gente vai substituindo, mas tinha um hino que todo mundo cantava: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, não é? Você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Ele não se move em você porque você tem valor, é o contrário. Porque tu era uma porcaria. Pensa em mim. Tem uma foto minha que está no Facebook, lá nos meus históricos do Facebook, que eu achei que é eu recém-convertido. Se a Sandra tivesse visto aquela foto naquela ocasião, ela não teria casado comigo. Pensa num cabra judiado. Essa é uma palavra que tem que ser tirada do dicionário, já foi uma discussão. Judiar vem da ideia da maldade que fizeram com os judeus. Mas pensa Vocês acham que eu sou magro, mas naquela época eu era magro do paletó de uma listra só, que era um outro hino que a gente cantava. Tinha um hino nas nossas vigílias que cantavam isso, do Rebanhão. Eu andei lá com aquela turma do Rebanhão, lá do Sinal de Alerta, umas bandas famosas no Rio de Janeiro. Eu andei naquilo lá, recém-convertido. Foram cantar na minha cidade, e eles tinham um baião que eu era magro que dava dó. Que dava dó. Meu paletó listrado é de uma listra só. Eu acho que eles fizeram esse hino olhando para mim. Compuseram esse hino olhando para mim. Pensa num cara desgrenhado. Hoje eu estou um cara arrumado, aprumado, barbinha branca arrumadinha. Hoje eu estou bonito. Mas eu não era só feio na estética. Eu era feio na alma. Eu era feio nos pensamentos. Eu era feio nas atitudes. Eu era desgrenhado nos afetos. Numa certa noite, Jesus Cristo resolveu me alcançar. E no meio daquele turbilhão de vida desgraçada, eu fui inundado, invadido por um amor que até hoje eu faço as minhas inquietações diante do Senhor, dizendo: de onde veio isso, Senhor? Eu sei que há pessoas melhores para que o Senhor converta, pessoas mais habilidosas do que eu. Eu tenho inúmeros defeitos. E algumas coisas, e alguns defeitos, eu continuo com eles. Por exemplo, eu tenho real convicção do meu chamado pastoral. Mas em algumas questões do chamado pastoral, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu sou péssimo em algumas questões. Eu não vou ficar levantando quais são para você não ficar me mapeando. Eu botar um rótulo na minha cara. Mas em algumas coisas eu tenho a nítida noção de que eu sou grosseiro, incapaz. A sensação que eu tenho em algumas áreas do ministério pastoral é que eu pego as coisas com luva de boxe. Tamanha inabilidade que eu tenho. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus me amou e me chamou para o ministério pastoral. E são perguntas que eu não consigo resposta. Esse amor que o apóstolo Paulo diz, eu prego, porque eu fui constrangido. Agora, quem era o apóstolo Paulo? Aquele que, quando os cristãos ouviam o nome, o fariseu Paulo vem aí, a turma fazia na roupa. Se tivesse o intestino cheio, saía.
Tamanho medo que Paulo causava àqueles que eram seguidores de Cristo, e Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, do qual 1/3 do que foi escrito veio dele. E esse Paulo diz para nós nessa noite que o amor que inundou o seu coração constrangeu a sua vida. De maneira que ele não prega porque a sinagoga deu uma bronca nele e disse: se não pregar, o salário vai ser cortado. Às vezes, no campo missionário e nas nossas instituições, existem algumas coisas do tipo: se não mandar o relatório até o dia tal, o salário não chega no mês seguinte. Aí a turma corre para fazer o relatório. Alguns ainda pensam que se não der o dízimo, vai gastar onde? Farmácia. Aí você diz: eu vou dar logo o dinheiro para o Senhor, porque senão eu vou gastar em doença. Alguns pensam que se você não fizer a obra do Senhor, o chicote de Deus vai comer no lombo e vai desgraçar com a sua vida. Mas Paulo está dizendo: eu prego, eu faço a obra de Deus porque o amor dele me constrange. Algo que mexe dentro de mim, que não é o medo, que não é o pavor, que não é um homem mau, que não é a perda do salário, que não é o amor. Porque eu sei, o apóstolo Paulo pode estar pensando quando ele escreveu, a porcaria que eu era. Eu sei o transtorno que eu causava para as pessoas. Eu sei quem eu tinha na alma que se encontrava comigo todas as noites no travesseiro. Sabe quem conhece você? Seu travesseiro. Ele sabe o que repousa ali. Só ele conhece o que vai aqui nessa cachola. Que amor constrangedor é esse? Vamos passear alguns textos das Escrituras, Mateus 26, 75. Olha que coisa que me levou a pensar nesse amor constrangedor. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Eu procurei várias versões das Escrituras para ver se tinha uma outra tradução diferente de amargo, amargamente. Algumas tristemente. E eu fiquei pensando neste texto, porque o contexto dele é muito significativo. Vamos passear comigo na história. Pedro você conhece. Você já viu? Você talvez seja um Pedro aí. Tem aqueles tipos de personalidade, tipos sanguíneos. Colérico, né? Colérico e... Não, os dois de cima. Colérico e sanguíneo. Fleumático e melancólico, os dois de baixo. Eu estou um pouco no meu tipo, se é que isso é verdade, nos de cima. Eu sou um pouco colérico com sanguíneo. Eu sou daquele cara que deixa comigo, a parada é agora. Vamos fazer agora. Às vezes eu digo, ia ter esperado um pouco mais, falei demais. Você conhece gente assim? Não precisa levantar a mão agora não. Às vezes você seja esse. Mas tem aqueles dois de baixo, aquele que, não sei, pastor, Deus não me ama. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade. Fleumático e melancólico. O colérico e o sanguíneo, quando olha para o fleumático e o melancólico, ele diz: se eu andar com isso aí, rapaz, Deus, isso é uma leseira lascada, porque o melancólico e o fleumático é a fleuma, né? Não sei, o pastor não me cumprimentou hoje, eu não sei se ele gosta de mim, pode ser um fleumático e melancólico. O colérico e o sanguíneo, já pega na espada, já arranca a cabeça, já pega, já compra, já vende. Pedro, Paulo, colérico, Pedro, sanguíneo, a turma aqui. Aí Pedro diz assim: Senhor, nós estamos agarrados com o Senhor aqui. Se o bicho pegar, o pau quebra, é nós aqui. A gente chama o Leonildo, chama essa turma aí, e a gente pega aqui. A diaconia, a gente, né, saca da peixeira, naquela época não tinha pólvora, saca né, e vamos para cima. E Jesus disse assim: Pedro, antes que o dia amanheça, a madrugada inteira você vai passar, essa é a tradução minha. Antes que o dia chegue, antes que o despertador toque, você vai me negar 3 vezes. Jesus deve ter feito assim, ó. Não sei como é que é 3 em
em aramaico ou em hebraico, tree, Pedro, tree. E Pedro deve ter pensado assim, é uma aposta. Jesus está fazendo uma aposta. Uma previsão. Talvez Pedro tivesse pensado, uma percepção dele. Mas quando o galo canta, e o despertador toca, Pedro acorda. Todo mundo acorda com o despertador. E Pedro, quando acorda, diz o texto, ele falou isso para mim. E eu, nos meus entendimentos bíblicos, para mim, Pedro chora amargamente. Porque naquele momento, um amor invadiu o coração de Pedro e ele disse, ele sabia que você ia fazer isso, e mesmo sabendo que você ia fazer isso, ele não negou você. Eu acho que Pedro foi inundado por um amor naquela hora, e algumas traduções dizem que o olhar de Jesus cruza com o de Pedro, e Pedro acompanha de longe, e ele vê Jesus sofrendo tudo aquilo, e alguns dizem assim, rapaz, você tem um sotaque parecido. E Pedro, a tradução bíblica diz que Pedro pragueja, Pedro xinga, Pedro fala impropérios, Pedro fica irritado, fica alvoroçado com as pessoas reconhecendo ele, mas quando o despertador toca, parece que o despertador diz assim, Pedro, Pedro, eu sei quem você é, por que você está mentindo para você mesmo? E mesmo sabendo quem você é, eu amei você, Pedro. Qual que é o teu problema, cara? Para mim é esse contexto. Choro amargo de Pedro é aquele choro que diz assim no teu coração, eu sei a porcaria que você é e eu decidi subir a cruz por essa porcaria. Dá para imaginar Pedro naquela situação, chorando amargamente, dizendo, ele sabia, não me negou. Ele sabia e me amou. Lucas 7:47. Uma outra história maravilhosa. Outro cenário para a gente entender o amor constrangedor de Deus. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A história é a seguinte, Jesus vai jantar na casa de um cabra importante. O sujeito não dá a mínima para Jesus. Não presta os cuidados mais básicos de alguém que vai jantar na tua casa. Mesa baixa, não tem cadeira. Jesus senta, pé para cá, pé para lá. Naquele tempo havia um criado que ficava na porta para lavar os pés de quem vem, porque o pé ficava mais perto do narizinho, e eu sou um cara absolutamente complicado com cheiro. Se não passar no nariz, não passa na boca. Imagina naquela época a gente jantando, a turma andando por aí, chega para o jantar, o pé daquele jeito, eu não como. E eles não estavam nem aí para Jesus. Eles queriam espizinhar Jesus, eles queriam arrancar informações de Jesus, eles queriam saber quem é Jesus, qual é o esquema para a gente entrar. Eles não estão preocupados. E aquela mulher chega e lava o pé dele com choro. E os comentários? Se ele soubesse quem é, ele não deixava tocar. Então ele não deve ser aquilo que a gente pensa que é. E nosso jantar, gastamos dinheiro, não é o cara. A gente achou que era, mas não é. Porque se fosse... Não... E Jesus entra na história, o texto, e diz assim, deixa eu contar uma história para vocês. A mulher tem a nítida noção, clareza, convicção do que ela é. E o amor de Deus inundou o coração dessa mulher, e agora ela está aqui, tirando de dentro do coração dela aquilo que ela expressa, gratidão. E ela veio lavar os meus pés, não com uma mangueira boa, não com um balde especial, ela lavou os meus pés com o seu coração, com as suas lágrimas. Ela lavou o meu pé com aquilo que ela tinha, a gratidão, o amor, a vida dela. Ela lavou o meu pé com a vida dela. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Não porque ela chorou, mas ela chorou porque os pecados foram perdoados. Jesus está dizendo aqui,
ela amou muito, porque ela foi muito perdoada. Essa pecadora mostra para a gente o amor que constrange. Porque dá para imaginar essa mulher pensando assim: eu sou uma pecadora, mulher. Naquele tempo já não devia ser fácil. E pecadora. Naquele tempo não era fácil ser mulher e pecadora. Ela entra na casa dos religiosos e chora nos pés do ungido, do Messias, que tem centenas de seguidores e que está ali para dar explicações. E ela entra e não se preocupa com a sua condição, nem de ser mulher, nem de ser pecadora. Ela só apenas adora, chora e põe as lágrimas para fora e lava o pé daquele homem que precisava ser lavado. Por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Porque o amor de Cristo nos constrange. Se você nunca foi constrangido pelo amor de Cristo, eu tenho dúvidas se você é convertido. Eu tenho sérias dúvidas se você é cristão mesmo, se o amor de Cristo não constrange você. E que constrangimento é esse? É esse que te empurra a fazer alguma coisa para esse Deus. Você que está aí sentado, você que está na internet, pensa que só eu, só os seminaristas, só aqueles que largam emprego são chamados pelo Senhor. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos chamados pelo Senhor. Eu e os seminaristas somos chamados para uma obra especial, que é trabalhar para que você possa cumprir com o seu chamado aonde você vive. Eu e os seminaristas fomos separados da nossa casa, da nossa parentela, para sermos tratados e para termos um tipo de informação do Senhor, para que nós venhamos a dar essa informação para você. Mas você, aonde está vivendo e andando, também foi chamado, porque Mateus 28 não é só para pastores e seminaristas, é para todos. Portanto, ide. E a gente pensa que a gente, para pregar o evangelho e para a gente mostrar a vida de Cristo, a gente tem que largar a casa, largar a parentela, ir para um seminário, ficar enfiado, estudando, mas a Bíblia não diz isso. Então eu quero que você, a partir de hoje, pense que a empresa que você abriu para que ela fosse um campo missionário. Que o lugar que você trabalha é campo missionário. Porque o amor de Deus que constrange você, tem de constranger você ali a falar para aquele homem, para aquela mulher que trabalha com você. Não é para você orar, para dizer assim: Senhor, tira esse homem dessa empresa que me persegue, dá um câncer nele, mata esse desgraçado. Troca ele de setor. Faz ele não acordar essa manhã, Senhor. Porque eu sou filho do rei, o filho do rei. Sabe qual é a teologia que estão pregando aí do filho do rei? O filho do rei mimado. Ninguém pode mexer com você, que você já faz uma oração para Deus fulminar o outro. Sabe que crentes são esses? Mimado. Crente mimado. Porque constrange, impulsiona a gente a pregar o evangelho onde nós estamos, porque a gente sabe do que Deus nos tirou. Mas a minha pergunta é: você sabe do que Deus tirou você? Você tem ideia de onde você veio? Pastor, eu nasci em um lar cristão, pela graça de Deus. Você poderia ter nascido num lar de bandido, de gente que soca você na parede a madrugada inteira, que acorda com um tapa na cara. Você poderia ter nascido ali. Por que não nasceu? Por causa do amor de Deus. Deixa eu te contar uma história das histórias que eu vi de amor que constrange, que eu vi esses dias. Recente. Diz que aqui no sertão, tem um pastor que tem um trabalho no sertão, e o trabalho no sertão é difícil, dinheiro não circula, tem um monte de problema. Diz que um menino de 10 anos de idade, um garoto de 10 anos de idade, que se sentiu abençoado pelo pastor, que vai lá no sertão pregar o evangelho, que plantou a igreja. Aquele menino ficou tão empolgado daquele pastor estar ali pregando o evangelho, trazendo boas novas. Aquele menino se sentiu tão abençoado por aquele ministério, que ele, junto com seus amigos, eles têm um trabalho de vender água, latinha d'água, do poço nas casas. Cada litro de água é R$1. Ele falou assim: eu vou fazer a 50 centavos.
eu fizer 10 anos, se eu fizer a 50 centavos, eu vou vender mais do que os outros. 10 anos, já tem uma lógica de mercado melhor do que muito barbado. E durante o mês, tudo que eu arrecadar, eu vou dar uma oferta para o meu pastor. Amor que constrange. O mês terminou, aquele menino, quando o pastor foi visitar o campo, e ele veio com 10 anos contente, falou: pastor, por um mês eu trabalhei vendendo água, e fiz a 50 centavos, e eu consegui juntar R$4. Eu comprei para o senhor um pão doce e um guaraná. Eu, quando ouvi essa história, eu chorei copiosamente. Eu disse: Senhor, esse é um amor que constrange. Porque um menino de 10 anos que vive numa pobreza, fez a lata d'água a 50 centavos. Quantas viagens esse menino teve que fazer? E ele me traz um pão doce e um guaraná com a maior alegria do mundo, querendo que eu me delicie com aquilo. Esse amor me constrange, Senhor. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando no meu Senhor pelado na cruz. E vocês ficam vendo o filme católico com Jesus com a fralda, que parece aquelas fraldas geriátricas na cruz, e que não existiu. O texto sagrado diz que Jesus morreu em ignomínia, ignomínia traduzido como vergonha. A sua genitália exposta na cruz. E um livro de atas debaixo do braço, com o teu nome, com o meu nome. E todo mundo dizia: desce daí, se tu é Deus mesmo, desce, desce. E ele poderia dizer: desço, arrebento com tudo. Mas ele olhava e via o meu nome, mas se eu descer, ele cai. E Paulo descreve para mim, diz: é esse amor que me leva a viver o evangelho. Não é o meu salário, não é o meu carro, não é nada, é esse amor. Tem crente que ainda não viu isso. Tem crente que chega para mim e diz: pastor, por que Deus não me abençoa com um salário maior? Como eu sou pastor, eu não posso dizer tudo que penso, mas a vontade de dizer, toma vergonha na tua cara, rapaz. Ele já te deu a vida. Ele já te deu a vida dele. O que mais você quer? Entendeu? O cristianismo está contaminado com outras filosofias, com outras religiões, está contaminado com um monte de outras coisas, virou uma salada, virou uma lama. Amor que constrange. O apóstolo Paulo sabe muito bem que constrangimento é esse. Agora ele vai pregar o evangelho e Paulo diz: eu não faço isso porque eu ganho salário, eu não faço isso porque alguém me deu uma ordem, eu não faço isso porque eu sou obrigado no sentido de medo, eu faço isso porque isso é minha vida. Eu faço isso porque isso é minha vida. Cada um tem uma história. Eu sei disso. Cada um Deus chama de um jeito. Mas a minha história, e eu posso falar dela, Deus me chamou quando tudo estava dando certo. Eu não vim para o evangelho, eu não vim para o ministério, eu não larguei a minha casa porque faliu. Eu morava numa casa que era esse quarteirão. Eu tinha uma discoteca particular. Eu andava nos melhores carros. Eu tinha uma família que se reunia todo final de semana em festas que duravam de sexta-noite a domingo depois do almoço. Deus me tirou de lá e me jogou num seminário aqui que é um buraco. Um vale. E por vários domingos, e naquela época não tinha WhatsApp, celular, só tinha telegrama. E por 2 meses naquele buraco, eu lembrando daquilo que eu tinha deixado para trás, e eu queria sair, e Deus prepara, né? Segunda-feira eu vou embora. E segunda-feira chega um telegrama do meu pastor dizendo: fica firme, Deus está contigo. Um telegrama. E vários domingos, e Deus tem um jeito de trabalhar com a gente. Eu tinha um carro,
Eu lembro que uma vez eu entrei no gabinete pastoral convertido e briguei com o meu pastor. Deus não me abençoa. Eu estava contaminado por essas teologias nefastas. Deus não me abençoa. E aí, 2 domingos depois eu chego, pastor, olha o carro que Deus me deu. Ganhei um carro. Aí ele disse, há 2 domingos atrás você estava aqui dizendo que Deus não te abençoa. 1 ano depois, Deus pede que eu dê aquele carro para pagar o seminário. Imagina a luta. 21 anos, cabeça no, 20, 21, 22 anos. E aí Deus inunda o meu coração e eu faço as contas e digo assim, beleza. Vendo esse carro e vai pagar os 4 anos de seminário. Dava certinho. Vendi o carro e vim para o seminário. 6 meses depois o dinheiro acabou. Eu não sei que conta aquela que eu fiz. Eu nunca fui bom de conta mesmo, né? Então... Pai, eu precisava de você naquela época aí. Como contador aqui. Me ajuda aí. Dá ou não dá? Às vezes o Espírito Santo fala para a gente, dá, pode ir. Dá, mas não é o carro que vai dar. O que vai dar é eu. Naquela eu entendi que era o carro. Nada contra aqueles que são convertidos e que vêm para o Evangelho porque perdem tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo, que Deus só chama gente como eu. Não, não, não. Mas a minha história é essa. Quando acabou o dinheiro, eu não tinha igreja como o Pedro tem, como o Léo tem, para ir nos finais de semana. Eu não tinha família para me receber. Eu ficava sozinho no seminário. Por vários domingos eu lembrava da minha família reunida naquele casarão, naquele palacete, que a Sandra conheceu, ainda pegou essa fase. Quando foi visitar a minha família, com piscina, com tudo, e eu só tinha biscoito para comer, biscoito piraquê, murcho da semana que sobrou dos alunos. Foram alguns domingos que eu vivi isso aí. Lágrimas se misturavam com biscoito e eu chorava sozinho naquele buraco. Mas o amor de Deus que havia inundado o meu coração e me tirado daquela vida de pecado ainda era maior do que aquela vida de dor que eu estava sentindo por não ter o que comer. O amor de Deus nos... De maneira que eu não tenho outra vida a viver a não ser essa. Seja no consultório atendendo, seja aqui pregando. Lá eu prego e aqui também. Lá eu prego diferente, aqui eu prego de outro jeito, mas em todo lugar que eu vou, eu prego. Porque esta é a minha vida. Deixa eu caminhar mais um pouquinho com vocês sobre esse amor que nos constrange. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é ser constrangido pelo amor de Deus. E Paulo descreve algumas coisas sobre constrangimento que eu acho interessante. Por exemplo, a carta de Filemão. Uma carta pequena, não sei se você já leu. Filemão é um filho na fé de Paulo, um amigo de Paulo, e na cadeia Paulo conhece um preso chamado Onésimo. E Onésimo fala para Paulo que é um fugitivo do seu senhor. E quando Onésimo diz quem é o seu senhor, Paulo diz, meu amigo, Filemão. Incrível, né? Essa conspiração divina. Na cadeia, Onésimo conhece Paulo. Paulo é amigo do chefe dele. E ele tinha fugido. Eu fui solto. E Paulo diz, agora volta para o teu Senhor e se apresenta com ele. Talvez você pense que Paulo está advogando a escravidão, mas Paulo diz assim, volta para o teu Senhor e eu vou mandar por você uma carta. Entrega para o meu amigo Filemão. Se apresente a ele. E Paulo diz, Filemão, recebe Onésimo que foi gerado na minha cadeia, que eu o conheci como irmão. E eu não preciso te dizer, Filemão, que você me deve muitos favores, porque você sabe que você me deve muitos favores. E sobre esse amor que tu tens por mim, aí a tradução minha da carta, depois você pode ler em casa, recebe Onésimo, que agora é nosso irmão em Cristo. E recebe ele, pedido meu. E você sabe que pedido de amigo é uma coisa constrangedora, né? Teve um pastor que falou que amigo, amigo, amigo não diz não.
Mas amigo verdadeiro não pede qualquer coisa porque sabe que você não é capaz de dizer não. Então ele sabe o que pede. E tem pedidos que amigos nossos fazem que a gente diz, eu não tenho como dizer não, mas se eu fizer isso é complicado para mim. Mas é meu amigo. Mas porque ele é meu amigo, ele diz, eu não vou pedir isso para ele porque eu vou botar ele na berlinda. Esse é o amor que constrange. São coisas que nos colocam numa situação que diz, eu não tenho como não fazer, eu tenho que fazer. Em Marcos capítulo 10, verso 28, Pedro também sabe desse amor que constrange, porque ele diz assim, Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Aquele velho Pedro, lembra? Volta para Pedro, esquece Paulo. Pedro, deixei tudo, Senhor. Só que Pedro não sabia que Pedro havia deixado tudo, mas não tinha entregado tudo. Tem uma grande diferença, presta atenção. Você pode ter deixado tudo, mas você entregou tudo. Eu deixei tudo. Mas até aquelas situações eu não havia entregue tudo. Porque Pedro disse em Marcos 10, 28, deixei tudo. Mas ele não tinha entregado tudo, porque na situação mais constrangedora de Pedro está em João 21, verso 17. Pedro tinha negado, não negou? Lembra da história? Aí Jesus vai ao encontro deles, e Jesus vai ao encontro deles, já disse aqui numa noite, Jesus vai ao encontro deles e preparou o almoço. Você lembra disso? Quando Pedro volta da pescaria zerado, passou a madrugada sem pescar, Jesus disse, pegou alguma coisa? Eles não tinham reconhecido Jesus, ele disse, joga a rede do outro lado, tem coisa do outro lado, eles jogam, a pesca fica maravilhosa. Quando eles voltam, Jesus está na praia com um peixinho feito. Para Pedro que tinha negado. E Jesus faz o peixe, entrega para ele, e o texto que nós temos aqui em 21, João 21, 17, o contexto de Jesus, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, claro, Senhor. Acho que Jesus deve ter dado uma arrumada na roupa e disse, dá uma olhada para mim aqui. Me ama mesmo, Pedro? Pedro olhou, disse, comendo peixinho, claro, Senhor. Na terceira, Jesus deve ter feito aquela olhada assim, meio americana, fenomenal. Diz, look at me. Estou gastando inglês hoje. Treinando aqui. Look at me. Aí Pedro, me ama mesmo, Pedro? O texto sagrado diz que Pedro ficou magoado. A NVI diz magoado, mas eu não gosto da tradução da NVI para esse texto. Eu gosto da tradução da NVT que diz Pedro ficou triste. Sabe por quê? Porque ali Jesus estava dividindo literalmente a alma de Pedro, está dizendo, Pedro, deixa de ser arrogante, Pedro. Você só me ama porque eu te amei, Pedro. Você só me ama porque eu te amei. 1 João 4,19 diz isso, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí Pedro ficou triste e disse, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas eu sou medroso. Tu sabe que eu te amo, mas às vezes eu preciso defender a minha vida. Tu sabe, Pedro, tu sabe, Senhor, que eu te amo, mas às vezes o meu carro, a minha moto, a minha mulher, os meus filhos falam mais alto do que o Senhor. Senhor, como é que eu vou lidar com esse dilema, Senhor? E Jesus não diz para ele como ele vai lidar com esse dilema, mas só diz para ele, então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Não fica onde eu quero que você fique. Faça o que eu te chamei para fazer. Quando você estiver lá no teu trabalho, pensa se você ama mesmo o Senhor. Se você ama o Senhor, você vai cuidar das ovelhas dele, e as ovelhas dele podem bater na tua porta. E você está olhando elas pelo dinheiro que elas podem te dar, mas Jesus está olhando pela alma que tu pode conquistar. Tu me amas mesmo, Pedro? 1 Coríntios 13, já vou caminhando para o fim. O apóstolo Paulo nos ensina que quando vier o amor, dons e todas aquelas coisas não servem para nada.
As igrejas brigam por causa de dom, por causa de não sei o quê, quem fala mais bonito, dom, o meu dom, o meu dom. E Paulo diz, a supremacia das coisas é o amor. Do que adianta eu ter o melhor dom e eu não presto para amar as pessoas? Eu tenho o melhor dom, mas eu não vou a 2 milhas. Eu tenho o melhor dom, mas eu não estou servindo a ninguém. Esses dons estão servindo a mim mesmo, porque eu sou arrogante com eles. E Paulo, naquele capítulo, naquela história, naquele contexto, vai dizer que aquele dom que muita gente acha mirabolante, falar em línguas estranhas, essa é a briga lá. Tripalabachébes, manto de calobachébes. Todo mundo vai dizer, o presbiteriano pentecostal. Eu estou falando o que eu ouvi falar. Eu nem sei o que eu estou falando. E Paulo está dizendo, sabe para que serve isso? Para nada. Você pode entregar teu corpo para ser queimado por arrogância. Queima, mete fogo. Mete fogo. E você não tem amor no coração. Paulo está dizendo isso. E você simplesmente pode lavar um banheiro por amor. E você simplesmente pode lavar os pés por amor. E você simplesmente pode vir cantar por amor. E você pode vir ajudar a abrir a igreja por amor. E, aliás, no ministério da igreja só importa aquilo que você faz por amor. Porque para o pastor, para a liderança, importa o que você faz. Para Deus importa o que você faz, se é por amor. E é dele que vai vir o teu salário, é dele que vai vir a tua retribuição, é dele que vai vir as coisas, não é de nós. Eu quero terminar dizendo que somente o amor pode nos impulsionar a viver o que ele quer que você viva. Eu não consigo fazer isso. Eu posso dizer para você assim, você quer largar tudo para servir ao Senhor? Eu vou te dar um salário de 10 mil reais. Conversei com a mesa, a gente tem disposição, vamos dar 10 mil reais por mês para você, vamos dar o seu plano de saúde, porque eu acho engraçado, né? Os crentes confiam no Senhor, mas não pode ficar sem plano de saúde, fica desesperado. Né? A soberania de Deus é conversa fiada. Aí te dou o plano de saúde, te dou um carro, você vai trabalhar para o Senhor. Pastor, eu estava orando. Essa é a resposta de oração, os 10 mil, né? Resposta de oração não é largar tudo pelo Evangelho. Resposta de oração é os 10 mil. Você pode fazer isso e Deus sabe que não é por amor. Ele sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Deus prova o nosso coração, porque tem momentos no ministério que Deus seca. Eu falo assim, eu vou fechar a fonte só para dar uma olhada nesse cara. O dinheiro não vem, as almas não chegam, coisas não acontecem, e você não vê nada, e aí você começa a se debater, como já viu o cara que você fecha o oxigênio dele, e ele se debate, e Deus só olhando e dizer, cara, você não disse que ia por amor a mim? Você ficou sem oxigênio quando eu tirei o teu dinheiro, você ficou sem oxigênio quando eu tirei as coisas, você ficou sem oxigênio quando eu tirei a vida, eu tirei tudo, você ficou... Cadê o amor, Zé? Eu virei Zé numa hora dessa. Mas Zé! Aí você derrama as lágrimas e diz, Senhor, pode fechar tudo, mas deixar de pregar o teu evangelho eu não vou deixar. Deus abre de novo. Aí vem um ar. Efésios 2, e a gente termina aqui. Quer tocar lá em cima para as crianças? Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Sabe aquela figura do avô? Ou do tio? Ou das pessoas que cuidam de crianças, que amam criança, até elas encherem a fralda? E aí você pega assim pelo sovaquinho e vem trazendo distante assim, entrega, procura o pai e a mãe só. Já viu essa cena? Enche a fralda, você entrega. Você ama a criança até ela encher a fralda. Efésios está dizendo que Deus nos amou com a fralda cheia. Deus nos amou estando a gente enfiado no lamaçal de pecado.
Eu fico pensando, aí é cabeça de ficcionista. Eu acho que eu sou um ficcionista. Eu tenho muita ficção na minha cabeça. De maneira que o meu sonho é escrever um romance, uma história. Depois de convertido, eu comecei a imaginar algumas cenas. Eu subindo as escadas do casarão que eu morava. Na primeira casa que a gente chegava, estavam os meus avós. Eu subia, pegava uma escada lateral para subir, passava por um galpão gigantesco onde eram feitas as festas e tinha uma biblioteca. Subia mais, tinha um jardim. Chegava lá em cima, tinha a casa que eu morava e a discoteca do lado. Eu fiquei imaginando quantas madrugadas eu subia aquela escada alcoolizado, bêbado, depois de ter feito um monte de coisa que eu tenho vergonha de dizer, e Jesus estava sentado nela, só me olhando, dizendo, eu amo você. Várias vezes eu voltei naquela casa e fiquei olhando aquilo e minha cabeça ficou pensando, quantas noites eu cheguei e Jesus estava aqui me olhando, eu amo você, mas amo tanto que não vou deixar você continuar nessa vida, porque essa vida mata você. Não sei quantas vezes isso aconteceu, mas eu imagino essas cenas. Por isso, como o apóstolo Paulo, nós não temos outra coisa a fazer a não ser sair por aí falando desse amor. Eu aqui, plantado na igreja como seu pastor, e você lá no seu trabalho, achando que você foi contratado para fazer uma coisa, mas quem contratou você foi Deus para que você ali pregasse o evangelho. Você ainda não entendeu isso. Eu quero que você entenda isso essa noite. Você está ali porque o Senhor botou você ali, porque ali Ele quer usar a tua vida. Acorda. Espero que o galo não precise despertar na manhã cedo para você acordar como Pedro acordou. Que você acorde antes, hoje, pela palavra do Espírito Santo no teu coração. Curve a sua fronte.